mais Ah, que eu tempo. esqueci de gravar da última vez a aula. Eu vou gravar agora. Já coloquei aqui para gravar. É, e aí, para a gente não estar parando muito a aula, depois a gente volta revisando em cima do que o senhor já deu na aula, em casa, né, com mais tempo. Aí na próxima a gente já está em cima. Beleza, tá dando para ver bem aqui no quadro, pessoal? Tá ótimo. Aí. Show de Tá, bola. né? Então vamos começar. Seguinte, ó, nós vamos falar hoje de grandezas. Clica no microfone que ativa o seu áudio. Ah, tá. Outra pessoa falando aqui. Regra de 3 simples. Só que antes de falar de regra de 3 simples, regra de 3 é um conteúdo que sempre cai nos concursos, né? Na verdade, é um conteúdo muito importante que você usa muito para a sua vida mesmo, no dia a dia, né? Só que a gente precisa entender algumas coisas. Por exemplo, nós temos aqui grandezas diretamente proporcionais. GDP, vamos chamar de GDP para ficar mais fácil. Entrar na sala de espera. O povo está entrando. Bom, então o que acontece? Duas grandezas são diretamente proporcionais, nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Diretamente proporcional, o que é isso? Se ela é diretamente proporcional, quer dizer que ela cresce. Quer dizer que diretamente proporcional quer dizer que eu tenho duas grandezas. Uma grandeza são diretamente proporcionais quando uma aumenta uma delas e a outra vai aumentar também na mesma razão, né? Então, basicamente, o que você tem que entender é o seguinte: nós vamos colocar lá as grandezas. Um lado cresce também. Você tem que pensar desse jeito, entendeu? Inversamente proporcional, um lado sobe, o outro lado desce. Pensa uma coisa: quando você está assim, ó, aquele namoro bacana demais, a menina tá na sua live, você tá na live dela, os dois crescem ao mesmo tempo. Agora, quando o namoro tá acabando, o que acontece? Um quer e o outro não. Aí o trem embira, entendeu? Aí você tem que dar aquele. Aí você tem que jogar aquele charme e tal, comprar umas flores, entender aquele negócio todo, para o negócio voltar a crescer junto os dois. Bom, basicamente é isso, entendeu? Na verdade, proporcionalmente, um cresce e o outro cresce. Inversamente, um lado cresce e o outro decresce, vem do lado contrário. Por exemplo, alguns exemplos aqui ó, de grandezas. Estranho, aqui tá meio estranho hoje. Tá um pouco estranho esse negócio aqui, mas tá bom. Problemas técnicos, mas tudo está sendo resolvido. Só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. E quando tá sem namorar, não cresce nada, é verdade. Quando namora, não cresce nada, né? As aulas, Everaldo. Depois a gente conversa sobre as relações não obtidas. Mas é verdade. Quando você tá encalhado, meu querido, aí o negócio é complicado. Aí você tem que procurar alguém para crescer junto. Aí esse é o questão. Passa no concurso, aí você vai ver o negócio chover na sua horta. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Qual que é o exemplo de grandezas diretamente proporcionais? Tempo, distância, metros, reais, por exemplo, dinheiro, né? São grandezas relacionadas ali que elas vão crescer diretamente proporcionais. Por exemplo, o que acontece? Um automóvel, em uma hora, ele percorre o quê? 80 quilômetros. 2 horas, ele percorre 160 quilômetros. E 3 horas, ele percorre 240 quilômetros. O que acontece nessa situação, pessoal? Faz sentido que nós temos duas grandezas aqui agora envolvidas nesse processo. O que acontece aqui? O que acontece aqui nessa situação? Bom, eu tenho tempo, né, que é a hora, e tem a distância aqui,
tem a distância aqui, que são os quilômetros. Então, em 1 hora, ele percorreu quantos quilômetros? 80. Né? Se eu aumento o tempo percorrido no meu carro aqui 2 horas, se eu vou com a mesma velocidade, o que acontece? Eu vou dobrar aquela distância. Aumentou, não aumentou? Se eu ando 3 horas de carro, na mesma velocidade, vamos dizer assim, ele vai acontecer o quê? Aumentar, vai dobrar a distância. Então, o que está acontecendo? O tempo está aumentando. Aqui, o tempo está aumentando. O tempo está aumentando. E a distância também está aumentando. Então, se um aumenta e o outro aumenta, o que acontece? Ela é o quê? GD diretamente proporcional, o GDP. Então, a GDP, o que acontece? É quando duas grandezas, uma aumenta e outra aumenta também. Elas são diretamente proporcionais nessa situação. Eu vou pegar um outro exemplo que eu vou escrever ali agora, e a gente vai ver quando ela é inversamente proporcional. Por que é importante isso? Porque quando a gente vai montar a regrinha de 3, a gente usa em várias situações da nossa vida. O que acontece? Você tem que analisar essa situação se ela é grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Quando os dois crescem naturalmente, né, como o tempo e a distância aqui, você consegue visualizar isso bem. Então é fácil, você mata o direto, né? Se eu vou percorrer 1 hora de carro, andei 80 km. 2 horas de carro, 160 km. 3 horas de carro, 240 km. É proporcional isso, levando em consideração que o tempo, a velocidade é a mesma, tá? Então, beleza. Deu para entender? Quanto que vai acontecer grandeza diretamente proporcional? Quando um aumenta e a outra aumenta também, proporcionalmente. É o esquema do namoro. Se um menino cresce, a menina cresce junto, entendeu? É aquela coisa. Se vocês duas pessoas aí passou no concurso, os dois estão crescendo proporcionalmente. Agora, se um vai e o outro não vai, um cresceu e o outro ficou para trás. Então, os dois estão crescendo diretamente proporcional. Beleza? Então, é só um exemplozinho que nós costumamos lembrar do que é diferente. Sabe aquela musiquinha da caneta azul? Musiquinha mais besta, mas todo mundo que entra impregnou na sua cabeça caneta azul. Então, aqui era diferente. Então, olha aqui, vamos partir aqui para grandezas inversamente proporcionais. Então, diretamente proporcional, um lado cresce, o outro cresce. Quem está encalhado tem que arrumar alguém para desencalhar para crescer junto. Uhul! Pode apagar, pessoal? Então, vamos lá. Vamos chegar ao BR. Então, olha aqui. Então, vamos colocar aqui inversamente proporcional. Proporcional, que a gente vai chamar de GIP. GIP, né? GIP, grandeza inversamente proporcional, o GIPzinho. Então, da mesma forma que eu falei da outra situação, eu acabei falando aqui agora, a grandeza inversamente proporcional são duas grandezas quando uma aumenta um lado e a outra vai diminuir na mesma razão, tá? Ah, eu esqueci de colocar um negócio ali atrás. Antes da gente falar, vou voltar aqui só para a gente poder exemplificar, que fica melhor, fica mais bacana isso aqui. Aqui, ó, o tempo e a distância. Você pode falar aqui, ó, que 1 está para 80 na razão. E aqui, ó, da mesma forma, 2 está para 120, 160. E aqui, 3 está para 240. Nada mais é uma grandeza do que duas razões, tá? E aí, como é que a gente resolve essas grandezas proporcionais? Através de
proporção, que são o quê? Nada mais é do que igualdade de razões. O que é uma razão? Revisando as aulas anteriores, uma razão é simplesmente uma fração. E aqui, ó, 1 está para 80, 2 está para 60, 3 está para 240. E aqui tudo está crescendo, né? 1 está para 80, 2 está para 160. E se a gente for verificar a grandeza aqui, ó, isso aqui acontece, ó. Isso aqui é igual. 2 vezes 180 é quanto? 2 vezes 80 e aqui 1 vezes 160. 2 vezes 8, 16, 160. E aqui, então, pode ver que ela é igual. É o que nós vimos nas aulas anteriores. Não deu para ver, né, gente? O que eu fiz ali embaixo, né? Foi mal aí, desculpa. E aqui do mesmo jeito, se a gente for pegar esse com aquele lá, ó, ele é proporcional. Esse com esse aqui também é proporcional. Para ser proporcional, quando você multiplica cruzado, os lados têm que ser iguais. Isso garante que eles são proporcionais. Aí um lado aumenta e o outro aumentou também. Ok? Beleza, pessoal? Então, só porque lembrei isso aqui, tinha que falar isso aqui. Beleza? Vamos voltar aqui para o outro? Pode ir. Vocês estão copiando aqui? Então vamos que vamos. Show de bola. Pode voltar aqui? Grandezas inversamente proporcionais. Então, o que rola, gente? Qual que é a essência da grandeza inversamente proporcional? Quando ela é inversamente proporcional, o que rola? São duas grandezas. São duas grandezas. O que são duas grandezas? São duas grandezas. São inversamente proporcionais. Quando o que acontece? Quando uma delas aumenta e a outra diminui. Então, o que você vai fazer? Você vai grifar isso aí agora, ó. Quando uma aumenta, por isso que eu estou escrevendo de cor diferente. Uma aumenta e quando uma aumenta, no caso, um lado delas aumenta e a outra diminui. Na mesma proporção. Então, anota isso aqui para mim, grifa isso aqui, ó, que eu acabei de escrever, uma canetinha aí vermelha, com grifa texto, que isso aqui é importante. É a essência do processo. Aquele outro lá também, beleza? Vou apagar esse outro aqui. E é importante, pessoal, vocês terem essas noções boas de estudar. Tem que fazer um resuminho do que foi dado, tem que refazer os exercícios que foram pedidos, que foi feito, e aí por diante. Isso ajuda muito na construção aí do conhecimento de vocês. Eu coloquei ali, vocês já copiaram? Quando vocês vão copiando ali, eu vou escrevendo de cá, então. Professor, já que o senhor está gravando aí a aula, eu vou deixar para fazer as anotações com a gravação que o senhor vai estar mandando para mim, por favor. Ok. Aí, você tem um e-mail de todo mundo? Como é que vai fazer? Eu te mando meu e-mail após a aula, então. Certo? Certo. Manda meu e-mail após a aula. Lá, depois de gerar o link aqui da aula,
Aí eu mando lá no grupo de vocês também, tá? É. Fala, minha jovem. Bom, então a galera já copiou ali, vamos passar para cá. Tem mais gente querendo entrar. Olha aqui, somos 38 pessoas. Que top! O negócio tá bom, hein, pessoal? Ihu! Audiência é tudo, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Correndo contra o tempo! Bom, galera, o que acontece? 2 pessoas vir na sala. Pessoal querendo entrar, vamos entrar, deixa o povo entrar, deixa o povo entrar. Bom, galera, o que acontece? Professor, não estou vendo em cima. Agora tá vendo? Deu para ver agora. Ihu! Olha aqui, ó. O que acontece, pessoal? Uma situaçãozinha clássica. Um automóvel faz um percurso e você não sabe qual percurso é esse. 1 hora com uma velocidade de 120 km por hora. O cara tá acima da velocidade. Eu tô com pressa. Tá dando para vocês verem aqui, que tá com um borrão de luz aqui, tá dando? Ou não? Tá, né? Beleza. E aí o que acontece? Aí ele fala assim, 2 horas com uma velocidade de 60 km por hora. Pô, peraí. 3 horas com uma velocidade de 40 km por hora. Então, o que está acontecendo? O tempo está aumentando e a velocidade está diminuindo. O que acontece? Você já andou num carrinho assim, que aí o carro está bem e tal, e começa a dar problema na viagem, e de repente o carro não anda, o carro começa só a diminuir a velocidade, diminuir, até quase parar. Você tem que vai rezando para o carro não parar, entendeu? Então, o que acontece? É bem essa situação clássica. Você está indo lá naquele estrado querendo chegar no destino, né? Esperando aquele almoção, e aí o que acontece? Você vai lá 120 km por hora. Aí, de repente, você sente aquela engasgada no carro. E aí você passa a andar 2 horas com velocidade de 60 km por hora. Aí dá mais outra engasgada e o carro está quase parando e você está morrendo dentro do carro. O que está acontecendo? Você, olha aqui do lado, pessoal. O tempo está aumentando. O tempo está aumentando, mas a velocidade está diminuindo. Diminuindo. Então, esse aqui, ó, o que eu falei ali anteriormente ainda? Quando um aumenta e o outro diminui, é o quê? Grandeza inversamente proporcional. Quando os dois aumentam, grandeza diretamente proporcional. Quando um aumenta e o outro diminui, é inversamente proporcional. Então, o que rola, galera? Olha aqui, ó. Essa situação aqui, ó, quando é inversamente proporcional, acontece basicamente, o pessoal está chegando na aula. Então, vamos deixar o povo entrar. Bom, então, pessoal, basicamente, essas grandezas, elas são inversamente proporcionais. O tempo aqui, ó, e a velocidade
são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais, tá? Então, você vê isso basicamente em várias situações que nós vamos trabalhar agora. Vamos pegar e fazer alguns exemplos de regra de 3, simples, que nós vamos envolver basicamente isso, tá? Bom, e aí... E a gente, para ver que isso aqui é inversamente proporcional também, nós falamos um pouquinho disso na aula passada. O que acontece na proporção? Quando isso aqui, ó, se você pega lá 1 vezes 120, 120. Se você pega aqui, ó, 2 vezes 60, 120 também. E aquele outro lá, 3 vezes 40, é 120 também. Então, o que acontece? Eles são inversamente proporcionais, só que eles estão na mesma proporção. 1 vezes 120 é 120. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 40, 120 também. Então, na hora que a gente for resolver o probleminha lá de regra de 3, aí tem situações particulares que a gente tem que fazer. E nós vamos utilizar o que nós vimos na aula passada. Nós vimos o quê? Proporção, que é nada mais é do que igualdade de duas frações. Simprão assim. Você tem que entrar no jogo com a mente aberta e pensando que é simprão demais. Simprão demais eu vou conseguir resolver. Mata no peito e corre para dentro. Beleza? Então, regra de 3 simples, gente, é um processo prático para resolver problemas através de proporção, envolvendo duas grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Beleza? Vamos apagar do lado de lá e vamos continuar a nossa aulinha. Tudo bem, pessoal? Entendeu? Quer perguntar alguma coisa? Tranquilo? Chegando junto, vamos lá. Então, vamos apagar do lado de cá. Então, assim, ó, eu vou escrever aqui, regra de 3 é um processo prático que envolve problemas através de proporções, envolvendo duas grandezas, diretamente e inversamente proporcional. Basicamente é isso. Então, quando a gente tem aqui regra de 3 simples, nós temos essa situação. É um processo prático que tem várias formas de resolver. Para resolver problemas, através de proporções. Aqui. Envolvendo duas grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Simprão demais, pessoal. Essa é a ideia central do negócio. Entendeu? Então, eu vou escrever alguns probleminhas aqui, 2 probleminhas para a gente poder resolver, para a gente poder visualizar isso com bem tranquilidade, tá? Vou apagar do lado de lá, e aí a gente, quando vocês copiam isso aí. Então, basicamente, pessoal, o que acontece? O que é regra de 3?